E aí galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto, mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like aí, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação, né? Você que é novo aí, que eu sei que você é novo aí, ajuda nós aí. Vamos falar aqui as melhores opções para a 17ª rodada, chegando no final aí, né, do primeiro turno, tá? E é o seguinte, vamos embora lá. Ó, boas opções para SG, tanto na defesa inteira, né? Goleiro, zaga, laterais e até o técnico. Meio de campo e ataque não tem muitas opções assim, mas boas, tem 5, 6 opções ali, tá? Mais ou menos, tá? E aí, da defesa tem um monte de opção. Não é igual a última rodada aí. E aí, comenta aqui, quantos pontos vocês fizeram na 16ª rodada? Foram bem ou foram mal? E aí, beleza? Eu postei aí no 4 ou 5 jogadores, né, do Vitória, tomou o gol lá, mas, meu, eu tava mitando aí, mas, mitando não, tava fazendo uma boa pontuação, beleza? Então vamos lá, sábado vai ter 4 jogos que começam às 18h30, então o mercado fecha 18h29, 4 jogos no mesmo horário. Então, vamos ter escalação de 8 times. Então, 4 jogos no sábado, um jogo às 21 horas e o resto tudo no domingo. Tá ok? Beleza? Então, eu vou falar os confrontos, os SGs, conforme eu vou falando a escalação aqui do time, mas aqui é somente, não é nem um esboço, é só para vocês terem um campinho para a gente ter mostrar as melhores opções, fora esses aqui, tá bom? O time mesmo vai estar lá no Instagram, tá? No vsdomarapé.cartola, tá aqui embaixo, aqui, ó, @vsdomarapé.cartola. Eu vou postar lá, tá? E também no WhatsApp lá, no canal do WhatsApp, beleza? Ainda coloco o top 5 lá de posição lá também. Toda rodada eu coloco lá, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui, Cássio no gol. Cássio que é uma das melhores opções, tá? Para essa rodada, né? Cruzeiro que pega o Ceará. O Cruzeiro nas últimas 3 rodadas teve um SG e o Ceará também cedeu um SG. Só que nos últimos 3 jogos, tanto fora como dentro de casa, o Cruzeiro pegou 3 SGs, não tomou gol em 3 rodadas em seguidas, tá? Dentro e fora. E o Ceará, ele também não fez gol nas últimas 3 rodadas em seguidas, tanto dentro e fora de casa, né? Então, é uma boa aí o Cruzeiro aí, tá ok? Beleza? Apostar no Cruzeiro, que seria o Cássio. O Cássio tem uma média jogando dentro de casa de 6 pontos, tá? 49 defesa, tá? É a segunda melhor defesas, né, que ele fez de defesas dos que eu vou indicar aqui, tá? A segunda opção eu coloquei aqui para vocês também, né, é o Walter, né, o Mirassol que pega o Vitória. O Vitória fora de casa, 3 SGs, ele não fez gol nos últimos 3 jogos fora de casa. E o Mirassol, ó, ele conquistou 3 SGs, ou 2 SGs, desculpe, 2 SGs nos últimos 3 jogos, tá? Então, Mirassol, 2 SGs nos últimos 3 jogos, dentro de casa, e o Vitória cedeu 3 SGs fora de casa, tá ok? Beleza? Então, é uma ótima opção. O Walter, que tem uma média dentro de casa de 7,60, tem 30 defesas, tá? No campeonato, tá? O Cássio, que nem eu falei, tem 49 defesas no campeonato, tá? Vamos lá, outra opção aqui, seria o John do Botafogo. O Botafogo pega o Corinthians. O Botafogo teve 2 SG nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa e o Corinthians cedeu um SG só. Também o Botafogo é uma boa opção. O John, que tem uma média jogando dentro de casa de 7 pontos, tá? Com 41 defesas, tá ok? Beleza? No campeonato. Outra opção também boa é o Rocher. Rocher tem uma média dentro de casa de 9,50, tá? Com 4 jogos, tá? E tem 14 defesas, tá? Em 4 jogos. Beleza? E no campeonato tem 14 defesas em 4 jogos no campeonato. Então, dentro de casa, ele não tomou gol.
o Rocher, tá? Que ele estava machucado. Outra opção aqui é o Rossi. O Rossi que o Flamengo pega o Atlético Mineiro. O Flamengo, dentro de casa, tem 7 SGs em seguida. Faz 7 partidas que não toma gol em casa no Maracanã. Só que o Atlético Mineiro, ele não cedeu nenhum SG. Ele fez gol nas 3 últimas partidas fora de casa, tá? Então o Rossi tem uma média de 6,90, tá? No campeonato tem 29 defesas. Por quê? A defesa do Flamengo não deixa para chutar no gol. Então por isso que ele só tem 29 defesas e tem uma média de 6,90, tá ok? Beleza? Outra opção, olha que tem bastante opção aí, o Rossi é uma aposta, tá? Por causa do Atlético Mineiro, ele fez gol nas últimas 3 rodadas, tá? Então, é uma aposta que... Outra aposta boa é Marcos Felipe do Bahia, tá? O Bahia que pega o Juventude, o Bahia, ele tomou gol nas 3 últimas rodadas que jogou dentro de casa. E o Juventude, ele cedeu 3 SGs, então não fez gol nos últimos 3 jogos, tá? Então o Marcos Felipe tem uma média em casa de 6 pontos, tá? E 28 defesas no campeonato, ok? Beleza? 6 pontos jogando em casa, tá? Agora vamos lá. Outra opção aqui, tá vendo como tem bastante opção? O Brazão para quem quer apostar. O Brazão é um dos goleiros que teve maior defesa, que faz mais defesas no campeonato, ou no que eu estou falando aqui, esses praticamente 7 goleiros, 58 defesas, ele fez 50, então ele é o maior goleiro que fez mais defesas desses 7 indicados aqui, tá ok? Ele tem uma média jogando fora de casa de 4 pontos, tá? Então, o Brazão é uma aposta aí. O Santos que pega o Sport, né? O Santos conquistou 1 SG fora de casa e o Sport cedeu 2 SGs dentro de casa nos últimos 3 jogos, tá? E o Santos conquistou 1, beleza? Então, pode ver que demoramos aqui, né? Agora vamos aqui para as laterais. E aí? Gostou aí das indicações? Vamos embora lá. Mais indicações. Coloquei aqui o Reinaldo e o Caio Bruno. Tá ótimo, opção aí para vocês. O Reinaldo, jogando dentro de casa, ele tem uma média de 10,80, tá? Jogando dentro de casa. Ele tem de 11 desarmes só 11 desarmes, né? Só que acontece que ele tem 7 gols e 2 assistências. Ele gosta de fazer gol, tá? Joga ele lá no ataque, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá aqui agora para o Kaique. O Kaique tem uma média de 7 pontos, né? Não precisa nem falar, 39 desarmes no campeonato e tem 2 assistências, tá? Outra opção aqui que eu coloquei seria o William e também o Vitinho, né? O William, ele tem uma média de 9 pontos jogando dentro de casa, 33 desarmes, é um dos que faz mais desarmes também, tá? E 2 assistências, o Guilherme. Vitinho, né, o Corinthians ali, que cede muito, tanto para a lateral esquerda como a lateral direita, né? Tem uma média de 9,40 pontos, né? Jogando dentro de casa, tem 28 desarme e 1 gol, tá? Então seria isso aqui. Outros bons para as laterais, né? O Alex Telles, ele tem uma média em casa de 8 pontos, 7 desarmes e 1 gol, tá? Então é bem menos que o Vitinho. Outra opção é o Aguirre, do Internacional. Internacional que pega o Vasco. Internacional tem 2 SG nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa, que é o Rocher, né? Entrou, o Inter não tomou mais gol. Então, os últimos 2 jogos, dos 3 últimos, teve 2 SG. E o Vasco só não cedeu nenhum SG. Fez gol em todos, tá? Tem que ficar ligeiro. O Aguirre aqui tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa. Tem um desarme de 33 desarmes, tá? No campeonato. 33, tá? Ele é junto com o William. É os que fez mais desarmes. E o outro é o Giai também, que tem 33 desarmes, tá? E ele tem 1 gol, tá? O Aguirre,
tá bom? Beleza? Fora isso, tem o Bernabé que voltou, ele tem uma média em casa de 6,70, 24 desarmes e 2 assistências, tá? Beleza? Que outro que tem aqui é o Piquerez. Ele não jogou na última rodada, tem uma pontuação dentro de casa de 5,30, 13 desarmes, 2 gols e 1 assistência. Palmeiras aí que pega o Grêmio. Nos últimos 3 jogos, o Palmeiras não conquistou nenhum, né? Vou colocar assim, nenhum ponto. Tá? E também o Grêmio não cedeu nenhum SG. E o Palmeiras não conquistou nenhum SG. Tomou gol em todos os jogos e o Grêmio fez gol em todos os jogos. Então fica esperto aí com Grêmio e Palmeiras. Então por isso que o Piquerez é uma aposta, junto com o Giai também é uma aposta. Por quê? O Grêmio está fazendo gol todos os jogos e o Palmeiras está tomando dentro de casa. O Giai, dentro de casa e fora também, né? O Giai, ele tem uma média de 5,40, 33 desarmes, como eu falei anteriormente. Tá ok? Beleza? E vamos colocar mais 2 aí. Tem o Luciano Juba, tá? Também quem quiser apostar, que eu falei que o Bahia pega o Juventude, que o Juventude não faz gol em ninguém nos últimos 3 jogos, jogando fora de casa. Tem o Varela, né? E quem for jogar ali, né? Se o Wesley, né? Eu acho que o Wesley fez a despedida dele, não vai jogar mais. Mas tem o Varela. Por quê? Se o Rony jogar na esquerda, como ele vem jogando nesse último jogo, ou 2 últimos jogos, na esquerda, na ponta esquerda, ele vai bater de frente com o Varela, ou quem jogar do lado direito ali. Então, é uma boa opção, porque ele parte 1 contra 1 e é bastante roubada de bola que o Rony dá, aquele lado, aquela ponta esquerda lá, então do lado direito do Flamengo, tá ok? Então é isso aí. Vamos aqui agora para a zaga. Zaga, nós colocamos o Vilauba e o Alexander Barbosa, né? O Vilauba, que tem uma média de 7,50 jogando dentro de casa e 17 desarmes e 1 gol, tá ok? Beleza? Alexander Barbosa, ele tem uma média de 7,80, 22 desarmes, tá ok? Fora isso, eu coloquei aqui também outra opção, que é o Gustavo Gomes, tá? Mesmo perdendo o SG, ele tem uma média de 4 pontos, tá? E 15 desarmes, tá? O Victor Gabriel, que nem eu falei, o Internacional teve 2 SG nos últimos 3 jogos, ele tem uma média de 11,60, tá? Jogando dentro de casa. Por quê? Ele tem 2 gols, porque ele fez 2 gols numa partida só, então por isso que a média dele cresceu. Tem 13 desarmes. Fora isso aí, o que a gente tem aqui? O Gemes, né? Do Mirassol, ele tem uma média de 4 pontos dentro de casa, 24 desarmes e 1 gol. O Mirassol que tem 2 SGs jogando dentro de casa e o Vitória cedeu 3 SGs jogando fora de casa. Beleza? Eu acho que tem o Ortiz, tem uma média de 8,70, 11 desarme e 2 assistências, e tem o Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e o Caio, né, do Botafogo, que tem uma média de 8 pontos em 3 jogos só, tá? E tem 4 desarmes. Então, uma média boa aí de 8 pontos, só com 3 jogos, o Caio do Botafogo. Vamos aqui para o meio de campo. O meio de campo nós temos o quê? Alan Patrick, Matheus Pereira e Arrascaeta. O Arrascaeta aí que tem 9 gols e 5 assistências, fez 11 pontos aí contra o Bragantino. Então ele deu uma assistência no último jogo, mas mesmo assim ele fez 6 pontos de média base, tá? Voltou a pontuar o Arrascaeta, tá? Matheus Pereira, uma média de 6 pontos jogando dentro de casa, 2 gols, 5 assistências e 23 desarmes. Então o Matheus Pereira ajuda ali. Outro que nós colocamos aqui, Alan Patrick. Alan Patrick tem uma média de 7,60, tá? Jogando dentro de casa, 3 gols, 5 assistências, deu uma assistência aí contra o Santos, né? E tem 10 desarmes. Outro que eu coloquei aqui em uma outra opção que você podia ir é o Neymar, tá? O Neymar, que na última ele tem 1 gol, né? No campeonato,
sofreu 25 faltas, tá? Então pessoal, em 7 jogos. Então, pessoal, ele faz pontuação sofrendo faltas também, uma média base. E na última aí contra o Inter, ele fez uma média de 9,70, tá? 9,70 contra o Inter. Outra opção, o Maurício, que nos últimos 2 jogos, 2 gols, tá? Então, o Maurício aí correndo por fora aí. Tá bom, galera? Então, vamos aí pro ataque. Antes de ir pro ataque, pode ir de 4-4-2, tá? Colocar Matheus Pereira, Arrascaeta, Alan Patrick e também Neymar. Pode colocar, né? O Neymar, beleza? Então, pode ir de 4-4-2. Vocês vão ver por quê. No ataque, eu coloquei Caio Jorge, Luciano e Eric Pulga, tá? O Caio Jorge, uma média de 13,50 jogando em casa, 12 gols no campeonato, 4 assistências e 15 desarmes. O outro que eu coloquei aqui, o Luciano, uma média em casa de 7,60, 3 gols, 2 assistências e 14 desarmes. Ele tá vindo pontuando uma média boa nos últimos jogos, tá? O Eric Pulga, jogando dentro de casa, ele tem uma média de 8,80. 2 gols, 3 assistências e 24 desarmes, tá ok? Beleza? Então, fora esse aí, vamos colocar como, entre aspas, né, uma aposta aí, que seria o Arthur Cabral, que nem eu coloquei nessa outra arte. Por isso que eu falei, pode ir de Luciano e Caio Jorge, e de 4-4-2, e colocar no banco de luxo aí o Arthur Cabral, tem uma média de 7,30, 1 gol em 3 jogos, tá? Tem o quê? O Borré, que fez gol contra o Santos, também joga em casa. O Chico Gol do Mirassol. Nos últimos 3 jogos que o Mirassol fez dentro e fora de casa, 3 gols. Nos últimos 3 jogos ele fez gol, um em cada jogo. Então pode colocar ele no banco de reserva de luxo. Por isso que eu falei, 4-4-2 é uma boa, beleza? Então temos isso aí. Aí por fora, Facundo Torres, né? Quem quiser dar uma apostada aí, beleza? Ou até o Vitor Roque, tá bom? Beleza? Então vamos lá. No técnico colocamos aqui o Leonardo Jardim, tá? Que ele tem uma média em casa de 8 pontos, tá? Jogando em casa. E o Rafael, né? Do Mirassol, o técnico, Guanais, tem uma média de 5,30 jogando dentro de casa, ok? Fora isso, tem Felipe Luiz, né? Que tem, que eu falei, 7 SGs nos últimos e faz gol sempre, tá? Dentro de casa. Então, tem uma média de 8,70. Tem o Lancelotti do Botafogo, né? Lancelotti Júnior tem uma média de 6,80. O Roger Machado tem uma média de 6,40 e o Ceni, uma média de 5 pontos, todos eles jogando dentro de casa. Beleza? Deixe seu like, inscreva-se no canal aí, estamos gravando com o mercado fechado aí, beleza? Então, se alguém se machucou, alguma coisa assim, leve em consideração.